Estamos de volta com Ver Mais e a data de hoje é um dos feriados mais importantes do ano. Representa a celebração e a união em família. Muito além de enfeites, presente e Papai Noel, 25 de dezembro tem significados diferentes para as religiões. Os católicos e evangélicos comemoram o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Umbanda celebra a vida de Oxalá, o maior de todos os orixás. Mas e as outras religiões? Convidamos para aprofundar o assunto o professor Gilberto Oliari, graduado em Filosofia e Ciências da Religião, mestre em Educação e um monte de outra coisa, né, professor? Obrigada por ter vindo. Feliz Natal. Obrigada por estar com a gente nesse dia tão especial. Olá para todos e todas. Boa tarde. Feliz Natal para todos e todas, né, nesse dia especial em que nos encontramos para celebrar o nascimento de Jesus para os cristãos e esse feriado, né, secular para todas as pessoas. Então, o feriado acontece na maior parte do mundo, eu não cheguei a pesquisar isso, mas agora quando você falou, eu fiquei pensando. Sim, como feriado, boa parte da Europa, né, por ter uma tradição principalmente cristã, é feriado, as Américas, mas a Ásia e o Oriente Médio não consideram como um dia santo ou como um feriado, como nós ocidentais consideramos. Justamente porque lá eles não consideram Jesus Cristo, o nascimento dele, como que funciona? Isso, porque, por exemplo, entre os muçulmanos, eles consideram Jesus como um profeta menor que Maomé, né? Então, não celebram o seu nascimento como algo grandioso, tal como celebram o nascimento de Maomé. Maomé, sim, para os muçulmanos, é o grande profeta, mas Jesus, ele faz parte do islamismo, mas não é um sujeito, um personagem tão forte quanto Jesus é para os cristãos. Na Índia, na China, por exemplo, onde existe principalmente o budismo, o hinduísmo, a gente não vai ver uma celebração de Natal cristã, porque para eles Jesus Cristo é um personagem também importante. Os budistas, por exemplo, vão dizer que Jesus é um grande ser de luz. Os hindus vão dizer que Jesus é um avatar, mas não consideram na grandiosidade como os cristãos consideram. Uhum. Aí aqui para o nosso país, né, que é a grande maioria de cristão, católico, evangélico, a gente tem a história de Jesus. O que a gente não sabe da história de Jesus, assim, que você, como estudioso, sabe muito, né? O que foi modificado ao longo desses 2023 anos? 2023 anos, né? Então, vejam, o que nos chega de forma sagrada, diríamos assim, é aquilo que está registrado nos evangelhos, que foram tidos como sagrado numa reunião de bispos, lá no século III da nossa existência. Então, lá nos anos 300, 400 e pouco, houve uma reunião de bispos que definiu que esses 4 evangelhos eles seriam considerados sagrados e nós conhecemos a vida de Jesus de forma sagrada, principalmente através desses evangelhos. Porém, no entanto, contudo, não existem só esses registros escritos da época, né? Existem muitos textos que são considerados não sagrados, e que também trazem toda uma perspectiva da vida de Jesus. Apresentam Jesus como um ser humano, não só divino, quanto os evangelhos vão trazendo. Mas esses registros são de 300 anos depois dele ainda, é isso? Ou eu entendi errado? Vejam, Jesus está lá no século I, diríamos assim, né, nascendo no ano 0, morrendo no 33, enfim, passando todo esse processo. E 300 anos depois é que se define o que é que vai continuar sendo dito sobre ele dentro do cristianismo. Por isso que a gente tem nessa história, né, muita coisa que vai sendo deixada de lado, assim como tantas outras histórias, né? Vão sendo deixados alguns argumentos, alguns fatos de lado e vão sendo considerados principalmente outros. Mas existem fatos históricos, fatos, posso dizer, físicos, assim, que comprovam a existência de Jesus Cristo. Sim, existem. A própria história, né, através da arqueologia, através da antropologia, de estudos mais avançados, conseguem comprovar. Se a gente for pensar no Santo Sudário, que é o tecido do qual Jesus foi sepultado. Em Roma existem fragmentos que são datados da Idade Média, do início da Idade Média, que retratam essa existência dele como pessoa, né? Como ser sagrado que os cristãos celebram. Aí existe toda a fé, toda a questão que nos movimenta nesse dia de Natal. Professor, sagrado ou não, ou independentemente da religião,
pelo que a gente sabe, assim, Jesus é um dos homens mais influentes do mundo, né? É assim que funciona ainda? Ou já mudou alguma coisa? Não, continua sendo, porque vejam, vamos pensar no Brasil, né? Jesus, como essa pessoa que trouxe toda uma questão sobre a vida humana, sobre os princípios para a vida, sobre valores, sobre a relação do ser humano entre ser humano, relação com Deus. A partir dele se funda uma religião e hoje no Brasil, 25 de dezembro, que é o nascimento desse Jesus, é feriado. Então vejam como isso impacta na nossa vida para muito além da religiosidade. A gente tem, por exemplo, eu como professor na escola, né, percebo muitas famílias que não são de tradição cristã, né, são famílias que hoje não têm uma crença ou que são de outra tradição religiosa, mas que acabam celebrando o Natal. Né, fazem a ceia, assam um frango diferente no Natal, colocam uva passa no arroz, né? Todos esses costumes, por quê? Porque é algo que foi entrando na vida da sociedade, é algo que é muito... A nossa vida toda, né? Nós desde criança, então é um costume que vai se fundamentando também nas diferentes culturas, nas diferentes sociedades. E falando em costume, a gente fala muito do consumismo no Natal por conta dos presentes, depois surgiu o Papai Noel, que é uma outra história. Mas os presentes também têm a ver com Jesus. Tem a história de Jesus com os presentes, né? Sim, exatamente. Se a gente pensar, alguns dias depois do nascimento de Jesus, ele recebe a visita dos 3 reis magos, que trazem ouro, incenso e mirra. Então, os primeiros presentes de Jesus também estão aí relacionados com o nosso dar presente, né? Então, o presente como algo que nos é doado, como algo que nos é trazido do coração. Né? Porque vejam, os 3 reis magos viajaram muito, né? Se a gente pegar a história de cada um deles sai de um dos pontos até chegar onde Jesus nasceu. Então eles sofrem muito também até chegar lá. Então o presente é algo de coração. Né? Então nesse Natal, quando a gente estiver dando presente para alguém, né, que a gente pense como algo de coração, não como um fardo, eu vou dar um presente que eu ganhei. Não, mas os 3 reis magos passaram por um processo difícil até chegar em Jesus e deram seus presentes. Então, que os nossos presentes hoje também sejam de coração, né? Professor Gilberto, você trabalha com alunos de todas as idades, né? Todas no colégio, as idades. na universidade. Eu gostaria que fizesse uma reflexão, já deixando um recado para a gente encerrar, de como as famílias estão fazendo ou deveriam fazer, né, para a gente cultuar, né, um pouco disso, né, dessa questão da empatia, do dar mesmo de coração. Então, eu acredito que é preciso pensar cada pessoa como uma pessoa digna, né? Não importa a sua cor da pele, seu peso, sua nacionalidade, sua etnia. Acho que a gente precisa desenvolver esse sentimento de que todos nós somos seres humanos, de que todos nós temos algo a aprender com a outra pessoa. Eu aprendo muito, eu trabalho numa escola que tem muitos imigrantes, então a gente aprende muito da língua, da cultura, e eu acho que assim a gente consegue construir uma humanidade melhor. Quando a gente se torna humilde, compreensivo, a gente cresce enquanto pessoa, a gente valoriza a outra pessoa que chega até nós e acolhe esse Jesus que nasce. Porque a gente celebra todo ano o Natal, né, para lembrar que Jesus nasceu. Nós nascemos também, nós também temos um Natal. Então, assim como eu, como você, como todos que nos assistem, possuem um Natal. Né? Então precisam ser valorizados enquanto pessoas, enquanto ser humano, assim como eu. Professor, muito obrigada pelas palavras, né? Mais uma vez, obrigada por estar nesse dia tão especial com a gente. Nossa casa sempre está aberta para a sua sabedoria. Obrigado pelo convite e sempre que eu puder, estarei aqui. Obrigada e feliz 2024 já. Feliz 2024 para todo mundo, cheio de luz, cheio de coisa boa, de saúde e o resto a gente corre atrás. Amém.